O Grupo Cancha tem o orgulho de apresentar a série Um Dia de Jogo no DF. A série de relatos etnográficos reúne os trabalhos de pesquisadoras e pesquisadores integrantes do Grupo Cancha, que se espalharam por diferentes estádios do Distrito Federal para acompanhar, de maneira simultânea, os 5 jogos de uma rodada do Campeonato Brasiliense de Futebol, o Candangão. Os relatos estão sendo publicados toda sexta-feira no Ludopédio. Acesse a série através do link na descrição. E agora, aproveite o episódio. O esporte, brincando um pouco, né, é bom para pensar. Esse é o último episódio da primeira temporada do Cancha FM. Após pouco mais de 2 meses, encerramos nossas atividades por aqui. Pelo menos por enquanto. Para esse 6º episódio, nossa pergunta permanece a mesma: por que estudar esporte? E assim como no 5º episódio, essa conversa foi realizada já em 2025. Esperamos que gostem! Eu sou a Débora Almeida. Eu sou a Marina Falcão. E esse é o Henrique Spadiari, o nosso convidado de hoje. Não é falar que hoje está mais fácil, eu acho que hoje temos mais espaços. Eu acho que hoje tem uma abertura um pouco maior para quem tem aquela sementinha que quer entender alguma coisa, quer explicar alguma coisa, e que o esporte é um caminho para entender aquilo, para trazer uma nova sacada, um insight para uma questão, né? Temos hoje muitas dissertações, muitas teses, muitas produções que tematizam esporte. Interessante no caso brasileiro é falar de esportes mesmo, né? Visto que boa parte da nossa produção foi sobre futebol durante muito tempo. Temos cada vez mais trabalhos, né? Valorizando a pluralidade de práticas que temos. O Henrico compõe o Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e é coordenador do Grupo Cancha. Ele é mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, universidade na qual compõe o Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade, o Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas. Também é um dos editores do site Ludopédio e da editora Ludopédio. Mas eu acredito que eu peguei um pouco uma fase de transição. Eu iniciei os estudos no momento em que era muito difícil ter contato com pessoas que estudavam. A gente tinha contato principalmente em certos eventos, encontros, que já tinham um espaço consolidado para isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar, é porque pesquisadoras e pesquisadores que vieram antes já tinham consolidado mesas, grupos de trabalho, nos encontros de sociologia ou de antropologia, de história. Mas se a gente olha, né, para um contexto específico, de uma universidade específica, era mais difícil encontrar, né? Quando eu percebi, a partir de leituras que professores indicaram, de que, olha, tem gente que estudou esporte, estudou futebol, aí eu falei, então dá para estudar. Mas não havia pessoas aí naquele momento especificamente para orientar isso. O que fazer então quando você quer pesquisar em uma área, mas o cenário está tão desfavorável que você tem dificuldades até de saber para onde ir? O Henrico, junto com outros colegas interessados em pesquisar esportes, formaram um grupo. Isso por volta de 2005, 2006. Nosso foco era futebol naquela época, né? Porque a tradição que vinha era disso. Mas que era para pensar esporte, né? Então a gente acabou mobilizando um grupo que não era capitaneado por nenhuma professora, nenhum professor, mas que era feito por estudantes de graduação e pós-graduação, tal como a Cancha. E a partir daquele momento eu fui tendo acesso, fui conhecendo um pouco mais certas obras, certas linhas de pesquisa, certos temas que tinham sido estudados. Agora imagina só, um grupo de estudantes querendo pesquisar esportes em uma época onde o acesso aos trabalhos era um desafio por si só. O jeito era garimpar. Tinha uma tese, por exemplo, que eu lembro que eu sempre quis ter contato. Era uma dissertação feita no Rio de Janeiro.
Só que era uma dissertação que não estava online. E aí um colega meu foi para o Rio de Janeiro e aí, não, xeroca para mim. Trouxe para ele, para mim. Aí eu fui não sei para onde e xeroquei um outro trabalho lá. Então, essa fase de transição é no sentido de que, quando eu começo a fazer pesquisa nos anos 2000, já tem, então, um conjunto significativo de pesquisas, mas ainda não massificado. É o que um antropólogo do Rio Grande do Sul, Arley Damo, Departamento de Antropologia da URGS, ele fala, né, que até os anos 2000, a gente tem uma produção artesanal sobre esportes. E que a partir dos anos 2000, passamos a ter uma produção mais industrial, né? Você tem uma produção já com maior número de trabalhos. Daí que, inclusive, veio a ideia de a gente criar lá um site, um portal para reunir esses trabalhos, para as próximas pessoas que viessem, né? Falar, beleza, eu preciso achar aquela tese. Onde eu vou achar? Tem um site para isso. O Ludopédio é o maior portal de divulgação científica da América Latina sobre futebol. Foi fundado em 2009 e, desde então, serve como um farol para quem se aventura por essas águas. Bom, já se passaram 20 anos desde o período em que isso tudo aconteceu. O acesso às produções está bem mais fácil, de fato. Mapear tradições de pesquisa sobre os esportes nos departamentos das universidades e encontrar orientadores é que ainda pode ser desafiador. Porque ainda assim, é um campo que já temos muita produção e que a tendência é que essas pessoas que produziram, depois de um tempo, essas pessoas vão fazer um mestrado, essas pessoas vão fazer um doutorado. Essas pessoas, depois do doutorado, se elas quiserem, elas vão poder virar professora, virar professor, e aí elas vão dar continuidade às suas pesquisas. E aí, cada um de vocês, cada uma vai ver ali uma oportunidade, falar, tem alguém que pode me ajudar, que pode me orientar. Então, isso é um processo acadêmico normal, que faz com que certas áreas, certos temas se consolidem, ao mesmo tempo que outros temas vão perdendo o mesmo protagonismo que eles tinham antes, né? Isso é comum na sociologia, antropologia, qualquer área. Então, nesse processo comum, a gente pode falar que ainda estamos caminhando nesse processo. Como o Henrico disse, é um processo de construção de campo. Pode ser que daqui 10, 20 anos, quem for pesquisar esportes não enfrente os problemas que enfrentamos hoje. Talvez existam novos problemas. Quem pesquisava em 2005, por exemplo, já não enfrentava exatamente os mesmos desafios de quem inaugurou o campo no Brasil. Vou fazer uma dissertação sobre futebol ali nos anos 70 no Rio, tal como a antropóloga Simone Guedes fez, ou vou fazer já no final dos anos 80 um trabalho sobre futebol de fábrica em São Paulo, que foi uma outra socióloga, Fátima Antunes, fez. Ou vou começar nos anos 90, fazer uma pesquisa sobre torcidas organizadas, um tema ali que estava bombando na época, tal como Luiz Henrique de Toledo e outros pesquisadores e pesquisadoras fizeram. Então, começar ali, imagine, né, a dificuldade que foi, né, que eles encontraram para conseguir legitimar a torcida organizada ou legitimar o futebol operário como um tema de estudo ali. E é bom lembrar, o campo dos esportes não é uma caixinha guardada no topo da torre de marfim da academia. Trata-se de um campo em construção, não apenas por seus pesquisadores, mas pelos acontecimentos do mundo real. O campo tende a se movimentar conforme os ventos batem, mudando as ondas e as correntes. Cabe ao pesquisador navegar por este mar. E navegar em grupo costuma ser mais seguro. A gente vai ver uma quantidade de produções aparecendo nos próximos anos, e acredito que, assim, decorrentes ainda de outras questões que não necessariamente estão vinculadas ao universo acadêmico. No caso esportivo, eu acho que ainda a gente está observando os efeitos do que até eu e um colega a gente chamou, eu e Giancarlo Machado, e a gente falou que houve no Brasil uma década esportiva, né? Que foi ali, né, entre Copa do Mundo e Olimpíadas, mas veio de antes, dos Jogos Pan-Americanos 2007, teve jogos militares, teve um monte de coisa nisso, mas a gente até indicou, essa década esportiva estava um pouco já lá em 2004, quando teve o jogo no Haiti, uma década esportiva que não necessariamente no mundo acadêmico, mas que teve impactos. Esse crescimento da produção que eu comentei, acho que é um crescimento que se dá pelo fato de que mais gente pode orientar, mais espaços para a gente pesquisar, maior interesse pela temática esportiva, então tudo isso tem mobilizado cada vez mais pesquisas, mas também por questões externas, né? Por questões externas ao mundo acadêmico. Então, essa década esportiva, acho que a gente está vendo ainda, né? Tanto de investimento que foi feito, em centros de pesquisa, em pesquisas, em projetos, e os efeitos estão aparecendo em termos de quantidade, mas em termos qualitativos também. Teses e trabalhos, né? Dissertações, artigos muito bons, explorando que temos cada vez mais
uma diversidade de como abordar, como estudar esporte e do que estudar no esporte e de como relacionar aquilo que a gente estuda com o esporte com essas grandes questões que a gente quer sempre tentar responder. No primeiro episódio dessa temporada, a gente conversou com a Aira Bonfim. Ela falou sobre a trajetória dela até chegar nos esportes e como ela tem se movimentado desde então. O legal de trazer esses relatos de quem já está há mais tempo nessa estrada é que a gente pode ter mais referências, não apenas para entender o lugar dos nossos trabalhos acadêmicos, mas para nos entendermos enquanto pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores, ou aspirantes a isso. Ouvir esses relatos é um daqueles privilégios que talvez o Henrico não tivesse com tanta facilidade nos anos 2000, que as pioneiras não tiveram, e que nós temos atualmente, e que ficamos felizes de retransmitir. Essa foi a vez do Henrico compartilhar com a gente a trajetória dele. Na graduação, o Henrico estava naquela correria de trabalhar e estudar. O que nós sabemos costuma reduzir o curso à tarefa apenas de passar nas matérias. Só depois de se dedicar exclusivamente à universidade foi que o Henrico conseguiu se aprofundar no campo dos esportes. Tive mais tempo e pude me dedicar mais a ter um contato, de um lado, encontrar outras pessoas que também tinham interesse em estudar esporte. Daí, inclusive, que eu encontrei um grupo que, inclusive, foi na história da USP, né? Historiadores e também de graduação, principalmente. Então, eu era o único especificamente das ciências sociais, e a gente acabou formando um grupo, naquela época o GF, que era o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol, que é um grupo que hoje não existe mais, mas que foi o embrião de várias coisas, muitas coisas mesmo. Aí eu passo a vislumbrar a possibilidade de estudar. E aí, a partir de um contato que eu tive com um professor numa disciplina, o Heitor Frugoli, antropólogo da USP, professor do Departamento de Antropologia, em um determinado momento, ele sugeriu que tinha a possibilidade, dentro de um projeto dele, pensar questões urbanas nessas cidades menores, né? E aí ele falou que havia ali uma dinâmica interessante em torno do futebol, envolvendo os bairros rurais dessa cidade de São Bento de Sapucaí. Ele falou que existia a possibilidade de fazer uma pesquisa paralela ao projeto de pesquisa que ele já vinha fazendo, então que eu poderia ter uma bolsa ali de iniciação científica. Daí, o Henrico passou a se deslocar para o interior de São Paulo aos finais de semana. Isso ao longo de 5 meses. O que resultou em uma etnografia sobre as relações futebolísticas entre os bairros rurais daquela cidade. E ao final dessa pesquisa, consegui ver ali que essa organização se dava a partir de uma lógica muito interessante de reciprocidade, né? Que ali era nomeada em torno da ideia do ganhar jogo, pagar jogo, ganhar visita. Para jogar entre eles e jogar contra bairros de outras localidades também, ali do interior, era necessário você ter essa oferecer, mas também retribuir, né, de receber. Então, se eu for jogar no seu bairro, isso implicava o quê? Que você, em algum momento, teria que vir jogar no meu bairro. E eu ir para o seu bairro implicava você me receber no seu bairro, ao mesmo tempo que você vir jogar no meu bairro, eu teria que te receber também. E aí isso criava toda uma dimensão de sociabilidade, da confraternização, de receber bem. Ele terminou a pesquisa querendo ir além. Só que nisso ele percebeu que os finais de semana não seriam suficientes. Era preciso mergulhar no campo. Então, para o mestrado, ele escolheu outro tema, que não exigia o deslocamento para o interior. Nos anos 2000, uma das tendências emergentes era de estudar a formação de atletas. Dentro disso, o Henrico resolveu estudar o ensino e o aprendizado de futebol na própria capital paulista. Mas eu queria pesquisar o ensino e aprendizado de futebol. Então eu falei, vou para escolinhas de futebol, que eu quero pesquisar o que nesses trabalhos anteriores que eu tinha lido, esses trabalhos problematizavam de forma bem interessante essa ideia do dom. Então o principal trabalho, inclusive, é o do antropólogo que eu já citei, o Arley Dam, que escreveu um trabalho que chama do dom à profissão, em que ele traz essa ideia do dom que é sensacional, né? O dom é uma explicação para aquilo que a gente não sabe que explicar. E então, a depender do contexto, o dom pode ter explicações diferentes. Que nem o Romário fala, Deus apontou para mim, falou, você vai ser... Tem muitas explicações, né, para esse dom, mas é sempre contextual. Falei, eu quero pesquisar então o que é o que é ensinar algo que não se aprende. Então, como é que existe um espaço,
um certo domínio, um certo conjunto de relações mobilizadas em torno de um ensino que as pessoas acreditam que não é possível aprender aquilo que está sendo ensinado. Esse era o que o Luiz Henrique de Toledo fala, né, dos paradoxos. Esse era o paradoxo que me inquietava ali naquele momento. O Henrico precisou ir para a rua para entender como esse futebol era entendido pelas próprias crianças. E um dos espaços que eu tive que ir, por causa das crianças, estava relacionado a isso, foi o videogame. Naquela época, o videogame era lan house, né, 2007, 2008. Porque eu estava tentando entender ali uma relação meio que direta entre o saber futebolístico ali construído na lan house, a partir do jogo de videogame, e o que era vivido ali no campo. Porque teve uma situação específica, mas outras também me chamaram a atenção. Uma teve uma muito legal, que foi... Eu estava sentado no banco de reserva, os outros garotos também, uma turma jogando. E aí um menino chutou a bola muito longe, assim. E aí um menino comentou assim, apertou muito forte o quadrado. Eu não tinha notado até então, eu fui notando que havia uma relação ali entre o jogar futebol no videogame e o futebol que eles estavam aprendendo ali, né? Muitas das coisas que eles aprendiam, que eles estavam jogando no campo, era aplicado também no videogame. Muitas coisas que eles aprendiam no videogame, eles aplicavam no campo. Então era um saber futebolístico construído, ele era multidimensional. Então... Daí ele percebeu que esse saber futebolístico era mobilizado principalmente para uma finalidade específica: a criança se tornar um jogador de futebol profissional. E aí, então, no doutorado, eu falei, então agora eu vou pesquisar como é que se dá essa produção de jogadores, mas não focando tanto na questão da formação e da produção de jogadores como um processo que tem mecanismos da fisiologia, treinamentos. Isso estava colocado, mas eu estava mais interessado ali, na verdade, ver o processo de constituição da pessoa. E para entender essa constituição da pessoa, então eu fui fazer pesquisa a partir do universo varziano, também numa escolinha, tendo como ponto de partida uma escolinha de futebol, e ali vendo o que estava colocado dentro desse projeto de alguém se virar, né, um projeto profissional, de virar um jogador. E ao longo da pesquisa, não vou entrar em detalhes, mas ao longo da pesquisa o que mais chamou atenção foi a questão de que era um projeto familiar. Era um projeto que tinha o garoto como central, mas que a centralidade do garoto, desse menino, tinha que ser entendida em meio a uma dinâmica relacional mais ampla, que aí, nesse quadro relacional mais amplo, a centralidade do garoto só podia ser entendida pela centralidade da família. O Henrico acabou estudando o que ele chamou de famílias esportivas, que são as famílias que se expandem para além dos laços sanguíneos, abraçando pessoas que só fazem sentido nesse processo de criação do jogador, como empresários, professores, treinadores. Assim, vão se criando parentescos por relacionalidades. E o que eu defendi foi que essa lógica familiar de composição, de formação e desformação, vamos dizer assim, que atravessa o processo de produção de jogadores, ela permanece ao longo de todo o sistema futebolístico. Qual o exemplo disso? O exemplo, para mim, óbvio, mais presente hoje é o Neymar. Os parças do Neymar. O que são os parças do Neymar? É a produção de relacionalidades, é uma produção de parentesco a partir dessa lógica de aproximação, seja por questões financeiras, de afetividades, em que você constrói ali algo que revela, permite a gente compreender o que é esse jogador Neymar. O jogador Neymar é o resultado de relações diversas. Ele é a objetificação dessas relações que atravessaram essa trajetória, que é a figura do pai, a figura da mãe, mas a figura dos parças, da irmã, tudo. Entender o Neymar existe entender todo um processo relacional que está ali na base da produção de jogadores. Tá aí, viemos parar no Neymar. E aproveitando o comentário do Henrico, no podcast do UOL sobre o Neymar, apresentado pelo Juca Kfouri, podemos ter uma ideia de como o projeto de jogador de futebol permeia a família. É o fato de que você precisa devolver, né? Você precisa retribuir aquelas relações, você precisa retribuir o que foi investido em você. Que são muitos investimentos, são sacrifícios, é de tempo, é de dinheiro, é afetivo, é emocional. Talvez o exemplo, né? O símbolo maior disso é o famoso... O que você vai fazer? Vou comprar uma casa para minha mãe. Então é o contradom. Casa para a mãe é um contradom, no sentido de que aquele garoto que virou jogador, ou podemos falar hoje a partir dos trabalhos, né, de várias pesquisas mais nos últimos 15 anos, aquela garota virou jogadora porque houve investimento, né? E esse investimento, de certa forma, precisa ser retribuído. Não é um investimento só financeiro, é um investimento de todo tipo. Novamente, o Marcel Moza aí nos ajudando.
Claro, nem todo mundo vira um Neymar. A maioria sequer se torna profissional. Uma parte continua como jogador amador. Também é comum que jogadores amadores sejam contratados para disputarem os campeonatos estaduais profissionais por times menores. Mas a não profissionalização não significa que o projeto fracassou. Ele só teve resultado diferente. A vida das pessoas, a vida dessas famílias era muito mais complexa do que somente falar: esse processo de virar jogador atrapalha o desempenho escolar ou não, atrapalha a vida escolar ou não. Ou esse processo de produção de jogadores vai fazer com que você vire jogador ou não. Não. A vida desses meninos, desses garotos, dos jovens, das famílias, trazia muito mais complexidades do que somente a gente ficar preso, virou ou não jogador. E esse futebol que eles vivenciam cada vez mais, ele não morre, ele não desaparece porque ele não virou profissional, ele permanece. Então o jogar bola, o desejo de jogar bola, seja torcendo, jogando na rua, qualquer outro lugar, ele está lá. Em meio a frustrações, lembranças boas, ganhando mais, ganhando menos. O Henrico trouxe um elemento interessante. Assim como aquele grupo de alunos reunidos na USP em 2005, do qual ele fazia parte, a cancha surgiu da vontade de alunos e alunos de Ciências Sociais da UNB de estudarem os esportes. Como dissemos, navegar em grupo é mais seguro, é mais sólido, assim se vai longe. Antes da gente seguir para o fechamento desse episódio, vale a pena trazer algumas reflexões sobre essa temporada. Antes mesmo do grupo ganhar corpo, já enxergávamos no podcast uma ferramenta poderosa. Não apenas para estabelecer um canal para a comunicação do grupo, mas para transmitir as reuniões realizadas ao longo de 2024, pois enxergávamos em cada uma delas a riqueza de conteúdos que precisavam reverberar. Foi através de uma dessas reuniões, por exemplo, que o grupo teve a possibilidade de pensar na discussão do que seria jogo e o que seria esporte. Discussão essa apresentada a partir de um clássico que viria a aparecer constantemente para a gente a partir daí, o Homo Ludens, de Johan Huizinga. No Huizinga, por exemplo, a ideia de jogo, ela está à revelia do tempo histórico. Só aí já dá uma discussão dos diabos, né? O jogo é a celebração de um presente, então, e não se projeta em scores, em estatísticas, em expectativas. O jogo em si mesmo, ele é uma apreensão de qualquer um, todos podem jogar. Ele está liberto, digamos assim, desses parâmetros ferrenhos, das regras muito estritas e que levam, na verdade, a algum tipo de desempenho que evoque aí a competitividade. Em contraposição, os esportes seriam isso tudo ao contrário, tá certo? Eles condensariam e seriam orientados por valores agonísticos competitivos. E aí sim podem ser capturados pela história. Quer dizer, a sociedade ocidental é que inventou os esportes burgueses, né? A gente pode capturar isso, pode fixar isso na história. Esportes já seria uma mistura de ordens sociais também. Esse foi o Luiz Henrique de Toledo no episódio 2. Mas alguma outra coisa te chamou a atenção? Tipo, a sociedade ocidental inventou os esportes burgueses. O esporte contemporâneo, ele nasce na estrutura social inglesa, das escolas inglesas, masculinas, de uma Inglaterra que domina o mundo do ponto de vista econômico no século XVIII. Foi no episódio 3, com a Kátia Rubio, que conhecemos mais da origem dos esportes modernos e da relação profunda que os Jogos Olímpicos têm com a política. Mas não parou por aí. Então, na Inglaterra se aposta o sexo do príncipe, na Inglaterra se aposta em cachorros, na Inglaterra se aposta em corrida de pombos, e o esporte vem ocupar um espaço fundamental dentro dessa perspectiva, porque não existe esporte sem competição. O esporte sem a competição é atividade física, não é? É exercício. Outras denominações que pode se dar. Pode ser jogo, mas o esporte em si tem como marca, como característica, a competição. E aí a gente retorna para o Luiz Henrique. Retorna e avança mais um pouco. Toda a sociologia elisiana, por exemplo, do Norbert Elias, até para contornar, inclusive, uma falácia de que não haveria seriedade nos divertimentos,
essa dicotomia não seriedade, seriedade é um falso problema. Ele vai até por conta disso, ele vai tentar amarrar, então, os esportes, sobretudo, nas dimensões, e as dimensões do lúdico, as esferas, digamos, que giram em torno da formação do Estado moderno, né? É a famosa tríade, uma tríade de neologismo. A formação inicial dele, medicina e filosofia, influências fortes no Elias, de alguns importantes sociólogos, né, teóricos da sociologia e da psicanálise, e a gente destaca o Max Weber, tem uma importância central no pensamento do Elias, o Karl Mannheim e o Freud. Essa segunda voz é do Luiz Otávio Assunção, que esteve conosco no 5º episódio. Lá tivemos contato com a teoria elisiana e com uma relação fantástica entre a psicanálise e o esporte, traçada pelo Luiz. Eu acho que nessa linha do Elias, o Elias foi a pessoa que mais, assim, sociologicamente, me deu uma estrutura teórica, conceitual, para defender a importância do esporte. Não entender o esporte como atividade puramente física, mas entender o esporte como uma atividade que você está realizando seus impulsos mais primitivos, né? Um impulso que você não pode reprimir, porque se você reprimir isso vai gerar uma série de doenças psíquicas. Você realiza aqueles impulsos mais profundos que estão dentro da nossa personalidade de uma maneira absolutamente aceita socialmente. Tem um elemento recorrente não apenas nos estudos dos esportes, mas também nesta temporada: a cidade. Do primeiro episódio com a Aira Bonfim até esse episódio com o Henrico, a gente vem falando sobre o meio urbano. Mas aquele trabalho, naquele momento, era um olhar, um retorno para a cidade, né? Então, o que eu mais ia fazer era ficar dentro do museu, mas era investigar, então, o que as pessoas atribuíam como memória do futebol, principalmente dentro do campo amador, né, que é o futebol de várzea, que a gente chama aqui. Era ir para os bairros, era continuar, né, transitando nessas regiões que, para mim, já eram interessantes nessa época. Era conversar, era permitido. Um comentário que aconteceu na minha defesa de tese, que talvez uma das coisas que mais me emocionaram, mais me orgulharam, foi o professor Flávio de Campos, da USP, que ele participou da banca. Ele chegou em um momento que ele disse assim: a sua pesquisa não é sobre torcidas de futebol. É mais do que uma pesquisa sobre torcidas de futebol. É sobre a cidade, é sobre sobre tudo aquilo que cerca, e eu acho que essa é a grande potência, é o grande cuidado que a gente está discutindo sobre vida, cidade, sociedade, direitos, e enfim. O primeiro trecho é da Aira. O segundo foi retirado do episódio 4 com o Felipe Caldas, onde falamos de 2 assuntos que muita gente estava esperando: futebol e torcida. O que levanta muitos outros temas, como cultura, política, violência e por aí vai. Mas e a pergunta central? Essa deu pano pra manga. Ao todo, foram 6 convidados em 6 episódios, que responderam, cada um à sua maneira, a pergunta primordial: por que justamente o campo dos estudos dos esportes? Eu acho que o esporte está muito não pensado na vida das pessoas, né? Ele simplesmente né? Ele é aquele encontro, ele é uma atividade, ele é um compromisso, né? Igual o rap é compromisso, o esporte é compromisso, assim, para muita gente e de diversas camadas, né, de atuação. Eu acho que a possibilidade de estudar isso é entender, inclusive, que às vezes tem uma camada comercial, que parece que tudo está pronto, está dado. E não é assim. Essa dimensão mais ampliada, acho que me permite pensar que é um grande sistema, né, o esporte, e que envolve, então, essas categorias, e todas essas categorias envolvem, inclusive, poderes, né? Então, não é à toa que a gente faz ali toda uma dinâmica de relações institucionais e internacionais e políticas quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, e a gente entende, assim, né, todos esses trâmites em torno de algo que está dentro das nossas vidas desde os dias que a gente nasceu, querendo ou não, gostando ou não, praticando ou não. Já me disseram várias vezes: para que fazer pesquisa com futebol se é de conhecimento de que tudo do futebol se resume a interesses econômicos e políticos? A gente sabe disso, a fórmula já está dada. Para que estudar futebol? Como é que a gente pode responder diante dessas questões que vão aparecer para vocês, inclusive? Eu respondo: sim, eu sei. Mas o que pode interessar a um sociólogo ou antropólogo é como são constituídos esses interesses. E se eles apontam para regimes de moralidades, valores de classe, de gênero,
de relações possíveis quando associamos futebol ou os esportes com política, com economia, com cultura, ou com temas como intolerância, identidades, etc. A questão é como que essa palavra vem junta. Como que essas palavras, futebol, esporte, elas vêm associadas a outras. Por que eu estudo esporte? Para entender o que esses atletas estão fazendo em cima do pódio, erguendo o punho com a luva preta. E isso me mostra que realmente o esporte é muito mais do que uma competição. Ele é a possibilidade de olhar para o mundo com outras lentes. Você realiza aqueles impulsos mais profundos que estão dentro da nossa personalidade de uma maneira absolutamente aceita socialmente. Quer dizer, você não reprime. A grande importância do esporte, o esporte não reprime o teu desejo, tuas vontades, teus impulsos. Ele canaliza, ele educa isso. Ele é feito para educar esses impulsos. Então, por que isso é esporte? É uma maneira extraordinária para você entender o que é educação desses sentimentos mais profundos atendendo de você. Eu acho que é importante a gente ter em mente que os esportes não são fenômenos isolados em si mesmos. Eu acho que essa é a principal relevância que a gente precisa entender. A gente precisa entender o esporte, porque entender os esportes é também entender a sociedade em que vivemos. Eu acho que o que acaba mobilizando tudo isso é um pouco parafraseando o Lévi-Strauss, né? Claude Lévi-Strauss, antropólogo importante ao longo do século XX, é o fato de que o esporte, brincando um pouco, né, é bom para pensar. Por que pesquisar esporte? Porque esporte é bom para pensar, né? Permite que a gente pense sobre fenômenos, questões que queremos explicar. E eu acho que ao longo dos episódios dessa primeira temporada, vocês tiveram várias respostas diferentes e com base nas perspectivas relacionadas aos interesses de pesquisa, o que cada pesquisador trazem de suas trajetórias, né? E é interessante, né, que a gente pode falar, por que estudar esporte? Podemos estudar esporte porque é uma forma da gente entender a sociedade. Estudar esporte permite a gente compreender, inclusive, mais sobre nós mesmos. É uma forma de respondermos, talvez, questões que nem mesmo a gente sabe inicialmente quais são, né? Mas permite, então, revelar novas questões, traz outras abordagens, né? Talvez para o mesmo tema. O esporte e as práticas esportivas permitem que a gente trabalhe com grandes questões, né? Permite que a gente tente compreender e explicar grandes questões que nos deixam desconfortáveis, né? Que nos colocam uma sementinha para a gente virar e falar: ah, legal, mas como é que eu posso estudar isso, né? Como é que eu posso compreender isso, né? Isso é só 1% do que foi discutido. Se quiser saber mais, confere os outros episódios. Você não vai se arrepender. Sabe aqueles episódios de sitcom onde os personagens revisitam vários momentos da série de forma nostálgica no final da temporada? Os chamados clip shows? Então, foi mais ou menos isso que nós tentamos fazer aqui. Logo no início, o podcast se revelou um desafio. Um desafio de horas, dias, semanas, a fim de entregar um conteúdo significativo a quem nos escuta. E é a você, ouvinte, que queremos agradecer. Agradecer por ter nos acompanhado ao longo dessa temporada, por ter compartilhado os nossos episódios e ter dedicado tempo para nos ouvir. Agradecemos também a nossas convidadas e convidados que reservaram seu tempo para conversar conosco e possibilitaram uns encontros fantásticos que resultaram nessa temporada. A cada pessoa que contribuiu, direta ou indiretamente, nosso muito obrigado. E isso é tudo por hoje. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @Grupo Cancha. O Cancha FM está disponível nos principais tocadores de podcasts. Então, depois daqui, clica lá em seguir ou adicionar aos favoritos. Compartilhando o episódio, você dá uma força gigante pra gente. A ficha técnica desse episódio está na descrição.
junto com as nossas redes, caso você queira mandar alguma mensagem pra gente. Até a próxima!